Meus irmãos, paz do Senhor, estamos de volta neste vídeo para iniciarmos o nosso estudo da nossa revista, da nossa escola bíblica dominical deste terceiro trimestre. Estaremos estudando o livro dos Salmos. Alguns dos 150 salmos estaremos estudando ao longo desse trimestre. São 13 lições, onde vamos nos debruçarmos sobre esse extraordinário livro, que está ali na categoria dos livros poéticos, livros sapienciais de sabedoria, da nossa Bíblia cristã. Na Bíblia hebraica, ela está na categoria dos escritos. 13 lições, onde vamos estudar um pouquinho sobre esse cenário, né? Livro que era seus salmos que eram lidos, cantados nas festas, durante os cultos, as reuniões do povo judeu, tá? O editor dessa nossa revista é o pastor Samuel Câmara, ele que está comentando, trazendo algumas observações a mais sobre o conteúdo desta nossa lição desse terceiro trimestre. A nossa primeira lição é trazendo um resumo, um contexto panorâmico sobre os salmos e também estudando um pouquinho sobre o Salmo primeiro, tá? O título da nossa lição, Salmo primeiro, o Salmo da Felicidade. Os objetivos da nossa lição, que estaremos abordando, contextualizando nesta nossa primeira lição, aprender como o livro de Salmo está dividido e como os salmos podem ser classificados, reconhecer que o crente tem na Bíblia a sua fonte de prazer e compreender que a felicidade eterna consiste em viver uma vida de retidão diante de Deus. No livro de Provérbios, a sabedoria nos convida a conhecê-la, a buscá-la. Sabedoria esta que vem de Deus. Não estamos falando, obviamente, da sabedoria humana. Nosso texto áureo está no Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, esse vai ter o seu prazer na lei do Senhor. Nossa verdade prática, os salmos são uma coleção de louvores e oração que transmitem paz aos corações e inspiram a ouvir e a confiar no Senhor. E a nossa leitura bíblica está aqui no Salmo 1, verso do 1 ao 6, tá? Então vamos iniciar trazendo um resumo sobre o livro e também estudar um pouquinho sobre o Salmo 1. Então, o livro de Salmos, ele é uma coleção, uma coletânea de hinos, orações, louvores, de sabedoria, né? Poético, do antigo Israel. Os salmos eram cantados nas festas, nas reuniões do povo, tá? São músicas que eram utilizadas ali nos cultos de Israel. O tema de salmo é louvor e adoração, e a época do salmo vai envolver ali todo o período da nação, do povo de Israel. Está ali aproximadamente entre 1500
antes de Cristo a 450 aproximadamente ali antes de Cristo, época em que os diversos salmos foram compostos, tá? 150 antologias, aí envolvendo vários autores. O primeiro tópico da nossa lição, o livro dos Salmos, a formação, tá? Autores, data e classificação, e divisão e organização. Então, a formação dos Salmos está inserida ali no momento da história judaica, tá? Tanto no período pré-exílico, ou seja, antes do cativeiro babilônico, que ocorreu, né, a última invasão da Babilônia contra Judá em 586 a.C. São os salmos chamados pré-exílicos. Tem os salmos que foram compostos ali durante o cativeiro babilônico, que durou ali aproximadamente 70 anos, conforme a profecia do profeta Jeremias, indo de 605, na primeira invasão de Nabucodonosor, ao reino de Judá, até 536, período ali que Ciro, governador da Pérsia, autorizou os judeus voltarem para Jerusalém. E também temos salmos, né, pós-exílio, que foi no período ali já, quando embarcou ali o período da reconstrução e inauguração do segundo templo construído ali sob a direção de Zorobabel, de Esdras, enfim, envolvendo todos aqueles homens que Deus levantaram para estar ali na frente, da reconstrução, da restauração espiritual do povo também, tá? A partir de 538, 536, 37, quando os judeus voltaram para Jerusalém, tá? Então, 150 salmos, 150 antologias, nós temos ali autorias do rei Davi, né, de Asaf, dos filhos de Corá, de Salomão, de Moisés, de Emã, de Etã, e temos também muitos outros que seus autores, sua autoria é desconhecida, tá? Então, os salmos, eles não têm capítulo, quando, por sua natureza ínica, tá? Seus escritos poéticos, eles se encontravam ali nas categorias, né, individuais, por se tratar de hinos, de canções, se fala Salmo 1º, Salmo 2º, versos, não são capítulos, né, são versos, tá? É bom a gente pontuar também que sempre nós observamos isso nos Salmos, quando tem aquela palavrazinha no final de uma canção, de uma estrofe, tem um nome Selá, tá? Aparece ali aproximadamente 71 vezes ali nos saltérios, nas canções, nos salmos, tá? E todas incluídas ali, principalmente, a sua grande maioria, nos salmos compostos pelo rei Davi. E o termo indica provavelmente ali uma pausa, ou uma pausa, né? Na verdade, entre uma estrofe e outra, entre uma canção e outra, tá? Indicando ali um interlúdio entre um capítulo, uma estrofe, ali 2 salmos, tá? Então, por sua natureza poética, lembrando que salmo está na categoria, na nossa Bíblia cristã, ali nos livros poéticos, envolvendo o livro de Jó, Salmo, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Na categoria dos livros poéticos, o livro está recheado de figuras de linguagem também, por sua natureza pessoal. Em cada composição, né, nós temos muitos dos pensamentos ali, sentimentos dos seus
compositores, dos seus autores, né? Porém, obviamente, sabemos que todos eles foram divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Inclusive os que chamados salmos precatórios, que são aqueles que são nos quais o autor da canção do salmo ali roga para que Deus castigue os seus inimigos. São chamados salmos precatórios, tá? A divisão dos salmos ou a organização. O livro ele está dividido, os 150 salmos, ele era dividido antigamente em 5 livros, exatamente, dividido em 5 livros. O primeiro indo ali do capítulo, do verso do Salmo 1 ao Salmo 41, tá? A sua grande maioria escrita, composta pelo rei Davi, tá? E este salmo, ele é comparado, na verdade, ao livro de Gênesis, por se tratar muito a respeito ali do ser humano, da criação. Ele é comparado ali ao livro de Gênesis. O livro 2, que vai ali do capítulo 42 ao 72, tá? Ele é comparado ali ao livro de Êxodo, tá? A maioria também de Davi e ali dos filhos de Corá, sua composição, tá? Vai tratar a respeito, a maioria dos salmos, da questão do livramento e da redenção, faz a gente lembrar do Êxodo, né? Do povo judeu saindo do Egito. O terceiro livro, que vai do capítulo 73 ao 89, tá? Nos traz uma referência ao livro de Levítico, né? Os livros ali do Pentateuco, vai tratar muito a respeito da adoração e do santuário. O quarto livro, do capítulo 90 ao 106, também nos remete ao livro de Números, tá? Vai falar a respeito do deserto e os caminhos de Deus. E o último, que vai do verso 107 ao verso 150, onde a palavra de Deus, a respeito da palavra de Deus e do louvor ao Senhor, nos trazendo uma rememoração ao livro de Deuteronômio, tá? Então, os 150 salmos, ele era dividido em 5 partes, ou seja, 5 livros, cada um com sua temática, né, conforme nos remetem aos 5 livros do Pentateuco, né, de Gênesis a Deuteronômio, tá? Então, o Salmo, ele sempre auxiliava ali o povo judeu, né, na sua vida devocional primitiva, também na igreja cristã, né, igreja cristã primitiva. O apóstolo Paulo vai mencionar lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, menciona a forma da igreja primitiva, quando eles se reuniam. Tá? Paulo vai dizer que quando eles se ajuntassem, que cada um deles tivesse salmos, tá? E que fossem cheios do Espírito, falando entre eles com salmos, também Efésios 5, versículo 19, tá? Os primeiros cristãos, eles oravam, cantavam, sentiam nas suas orações os salmos, né? Não era um exercício de mera repetição entre eles, mas de profunda devoção, em que as palavras, os saltérios, os salmos, passavam a ser suas próprias orações, tá? As poesias, suas próprias canções, tá? Então, o salmo, ele tem sua importância, sim. Jesus mencionou também, nós vemos a maioria dos salmos ali composta pelo rei Davi, tá? E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o Salmo 1,
onde a gente observa ali um contraste entre o caminho do justo e o caminho do ímpio, onde o autor vai falar sobre a bem-aventurança daqueles que não andam segundo o conselho, não permanece, não vive, não pratica aquilo que os ímpios praticam, tá? Que é o segundo tópico da nossa lição, o Salmo primeiro, tá? Autoria, data e classificação, a felicidade do justo, o prazer encontrado na lei do Senhor. Então, o Salmo primeiro ele é conhecido como o Salmo dos Salmos, pois ele possui a função de servir como introdução a todo o livro e trata poeticamente do nosso relacionamento com Deus a partir do convívio ou da convivência que temos com justos e ou com os ímpios. Tá? O justo é considerado bem-aventurado, enquanto o ímpio ele tem um caminho tortuoso. Tá? Então o Salmo situa entre aproximadamente ali, ele está ali entre os 150, aproximadamente entre os 50 salmos, e de autoria desconhecida, tá? Estudiosos apontam que o texto é no mínimo contemporâneo ali do período do profeta Jeremias, ou seja, do século 7, aproximadamente ali antes de Cristo, tá? Salmo 1, verso 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A expressão bem-aventurança foi traduzida do hebraico para o grego, Makarios, que é o mesmo termo usado por Jesus lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, onde Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, ou os felizes. São muitos felizes, aqueles que observam a lei e a palavra do Senhor. Então, o Salmo 1, ele trabalha o dualismo entre duas ideias, ou seja, o protagonismo do justo, Salmo verso 1 ao verso 3, e a conduta do ímpio, que vai do 4 ao 5, para, ao final, destacar a virtude do justo. Então, uma pessoa feliz em Deus não segue o conselho de pessoas que rejeitam a palavra de Deus, e rejeita a influência, tá? De tudo aquilo que vem de Deus. Então, o justo, ele não vai andar, não é aconselhável andar com aqueles que não temem a Deus, que desprezam a palavra de Deus. Ele não é aconselhável se deter, ou seja, parar e permanecer ali conversando, e muito menos sentar, ou seja, se debruçar, dialogar, com aqueles que zombam da palavra de Deus. É o que mais nós vemos em nossa sociedade, desprezo aos princípios bíblicos, aos princípios da palavra de Deus. Ser cristão verdadeiro, é sinônimo de cafonice, de ser ultrapassado, de ser retrógrado, de não participar dos prazeres de tudo que o mundo oferece. É isso que o Salmo vai dizer: bem-aventurado aquele que não se detém, não anda, não se detém, não para ouvir, e nem se assenta. Porque se assentar é dizer: eu estou de acordo com aquilo que tu diz, com aquilo que tu fala, com aquilo que tu defende. Então, o cristão, ele é diferente, tá? Então, o ímpio é aquele que transgride a lei do Senhor, corrompe-se e procurando sempre tirar proveito pessoal, seja em coisas simples ou complexas, não se importando, obviamente, com o próximo.
ele quebra as leis, os ensinamentos, ele ignora literalmente os princípios, a palavra de Deus. Ele vai ter a Bíblia Sagrada como um livro qualquer, e não vai surtir efeito às palavras que estão ali na vida deste, que desprezam Deus. Como vai dizer o filósofo ateu Nietzsche, né? Falar sobre a morte de Deus, ou seja, Deus para mim perdeu o sentido, deixou de existir. Então a Bíblia nos ensina a não caminhar com estas pessoas, não parar para ouvir o que estas pessoas dizem contra Deus e contra a sua palavra, muito menos se assentar e compactuar daquilo que eles falam contra Deus e contra a sua palavra. Então o servo de Deus, ele não segue alguém assim, pois este rejeita a palavra de Deus, tá? Aquele que é feliz em Deus, ele não se mistura com os escarnecedores, pessoas desprovidas de um mínimo respeito por Deus e pelo próximo, não apenas pecando e transgredindo, né, normas, mas zombando de Deus, daqueles que buscam viver uma vida reta, uma vida correta, né, na presença do Senhor. No verso 2 diz: antes, esse tem o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita dia e noite, ou seja, ele tem sua alegria em aprender mais de Deus. Então, aquele que é feliz em Deus, ele tem a Bíblia Sagrada como a sua fonte de guia, de instrução, de prazer, de alegria. Não quer dizer que ser cristão seja uma vida isenta de problemas, de dificuldades, de momento de aperto. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, tá? O Evangelho é as boas novas da alegria, conforme Jesus fala lá em Lucas capítulo 2, versículo 10. Né? Assim, não há sentido em uma vida cristã estressada, melancólica. Né? Nós precisamos reaprender o sentido verdadeiro da nossa fé. Obviamente, não é ausência de problema. Ser cristão não é ausência de dificuldades, mas ter alegria, a certeza de que nós temos relacionamento íntimo com o autor da vida, com Deus. Deus se importa conosco, o nosso Criador, o nosso Pai. Se importa tanto que Jesus veio para nos resgatar. Então, quando a gente entende a grandiosidade dessa ação, desse ato de amor de Deus, o mundo pode seguir seu rumo, mas minha alegria, a alegria está dentro de mim. Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é Deus para mim. Ainda que o mundo zombe, não me importa com isso. Eu quero ter minha paz, meu relacionamento particular com meu Senhor, tá? Então não há sentido em uma vida cristã carregada de rancor. É um paradoxo alguém dizer que tem Deus e vive uma vida amargurada, uma vida infeliz, uma vida triste, uma vida que só anda reclamando. O fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, começa com o quê? Com o amor, com a alegria, com a mansidão, com a temperança, com o domínio próprio, entende? Então a felicidade de quem fala o Salmo, primeiro, não é um sentimento, não um estado temporário de bem-estar, né? Temporário, porém é uma condição permanente de vida, né? Que decorre de fato, de conhecermos e de andarmos com Deus. Ou seja, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz, porque conforme a palavra de Deus me ensina, porque felizes são aqueles que não andam com aqueles que não professam a mesma fé. Quer dizer, andar quer dizer estar, seguir os mesmos caminhos, as mesmas atitudes, os mesmos palavreados daqueles que zombam de Deus, que desprezam a fé, tá? Permanecer no meio dessas pessoas. Onde é que essas pessoas frequentam? Eu vou frequentar também? Eu vou me assentar no meio deles? Eu vou zombar da fé do irmão?
eu vou criticar a fé do irmão. Então, esses são os zombadores do cristão, do cristianismo. Tá? Então, o cristão ele não permanece no meio dessas pessoas. No verso 3 a 4 diz: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, na segunda parte aqui deste salmo, o autor compara o justo ao ímpio utilizando as figuras da árvore e da palha, expondo diferenças gritantes entre um e outro, tá? Entre a primeira, expondo ali a diferença entre a força da primeira, tá? A árvore, e a fragilidade da segunda palha, contrastando a prosperidade do justo e a destruição do ímpio. Então, o salmista ele descreve um belo jardim onde há fartura de árvore, tá? Viçosas e frutífera, né? Assim, aquele que é feliz em Deus será colocado em um lugar de abundância espiritual e produzirá muitos frutos. João, capítulo 15, versículo 5, Jesus falando ali sobre a figueira, a videira, ele disse: se nós estivermos nele, nada podemos fazer, porque só produz fruto se estivermos em Cristo. Bons frutos, obviamente, né? Por sua vez, os ímpios são comparados à palha lançada ao vento, como plantas mortas secas sem valor. No verso 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, o salmista aqui, ele esclarece que os ímpios agem de forma oposta aos justos. Os perversos não prevalecerão no juízo, significando que estes jamais serão aprovados no julgamento de Deus. No Salmo 73, escrito ali por Asaf vendo, observando que aparentemente os ímpios prosperam, têm riquezas, têm tudo, né, fartura, enquanto muitas vezes o justo está padecendo, passando por aperto. Aí Asaf começa a questionar, até que ele entra no santuário de Deus e começa a compreender qual o destino daqueles que vivem uma vida distante de Deus. Salomão vai dizer que se torna vaidade, tudo vivido longe do propósito de Deus, ainda que possa ser o homem mais rico do mundo, financeiramente, materialmente falando, vive uma vida desgraçada, miserável, pois felicidade e riqueza distante de Deus se torna, na verdade, uma fonte de maldição na vida dessas pessoas. Tá? Embora muitas vezes os ímpios se infiltrem entre os justos, eles não poderão permanecer no meio deles para sempre. Nós vemos isso muito bem na parábola do joio e do trigo. A gente está lá em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Tá? Jesus, aquele que vai separar o joio do trigo. No evangelho escrito por Mateus, também, capítulo 13, versículo 12, nós vemos ali João Batista, né? Ele diz que Deus, ele tem a pá em suas mãos e limpará a sua ira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apagará. Tá? Então Deus conhece o caminho do justo e o caminho do ímpio, quem é justo e quem é ímpio. Por isso o conselho do sábio aqui em Salmo: bem-aventurado aquele que não anda, não se detém, não se assenta no meio daqueles que zombam da fé do cristão, que zombam daqueles que servem a Deus, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios esse perecerá. Tá? Então o salmista ele termina o Salmo primeiro mostrando o resultado final do contraste entre o caminho do justo e o caminho do ímpio, ensinando, né, que o caminho da retidão e o caminho da impiedade são determinados pela relação que cada pessoa nutre com o Senhor, com o seu Deus, tá? Deus é onisciente, Deus conhece o caminho de cada indivíduo.
Eu posso até esconder da minha liderança, do meu cônjuge, mas Deus conhece o meu coração, Deus conhece o caminho que eu trilho. Não tem como esconder isso de Deus, entende? Então o salmista ele conclui que a natureza falsa e temporária de alegria e de prosperidade que o ímpio apresenta terá um final de tristeza, de destruição e às vezes uma eternidade longe da paz, longe de Deus, tá? Então, nós podemos ser felizes? Sim, conforme diz a palavra do Senhor, apesar de todos os problemas, é o que Abacuque vai dizer no capítulo 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que venha problemas, eu me alegrarei no Senhor. Então, vivendo uma vida de intimidade com Deus, de comunhão com os irmãos, de oração, de meditação, de aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas, o Senhor nos instrui, nos orienta e nos capacita e nos dá graça para, apesar de todos os problemas que nos advêm, permanecermos firmes, caminhando em direção à nossa morada eterna. Amém? Deus abençoe.